Pessoal, então, vamos dar continuidade com relação à questão da nossa disciplina abordada, né? De elementos artísticos do desenho topográfico, tá bom? Tem um material que está lá no SWAP, que é uma apostila, inclusive, essa apostila é de noções básicas de cartografia, que na página 66 dela vem retratando um pouco com relação aos elementos de representação. Então, inicialmente, seja uma carta ou um mapa, certo? A representação, ela tendo a sua representatividade simples em uma folha de papel da superfície terrestre, né, em dimensões reduzidas, é preciso associar os elementos representáveis a símbolos e convenções. Nesse sentido, as convenções cartográficas, né, ela tem como característica a abrangência de símbolos, que a abrangência de símbolos, por sua vez, né, atende às exigências técnicas do desenho e da reprodução fotográfica, certo? E tende a representar de forma expressiva os acidentes geográficos do terreno, né, a questão topográfica, a questão também da representatividade dos elementos naturais e artificiais, certo? E, além disso, né, um aspecto importante é que o símbolo é indispensável, né, para se determinar qualquer tipo de representação cartográfica de forma variável, certo? E, com relação à representação cartográfica, nós temos inicialmente a planimetria. Tá? Planimetria, por sua vez, que a sua representatividade vai estar, né, representando aquilo que recobre a superfície do solo, né, seja os elementos físicos ou os elementos naturais, tá bom? Os elementos físicos ou naturais e também os artificiais, tá? Então, com relação à planimetria, né, geralmente está englobado, certo? A hidrografia, a vegetação, que esses, por sua vez, são elementos naturais, e os elementos artificiais a serem representados são aqueles decorrentes da ocupação humana, sistema viário, construção, limites políticos ou administrativos, tá ok? A hidrografia, no que diz respeito a uma representação planimétrica no plano, não é isso? Ela tem como característica principal, né, sempre que possível, associando a esses elementos símbolos que caracterizam a água, né, com o tom de azul, no que diz respeito à sua coloração, a cor escolhida, tá? Para representar a parte hidrográfica, seja mangue, brejo, né, a área sujeita a inundação, alagados e etc. Essa é a representação associada à hidrografia, tá? Conforme a gente pode ver aqui em um destaque de uma representação de elementos de hidrografia em uma carta topográfica, ok? E aí a vegetação também que está dentro do contexto planimétrico, no que diz respeito à sua representação geral, considerando que o contexto planimétrico de representação é aquilo que está sendo representado no plano, no horizonte, tá? A cor verde da vegetação, ela é universal, né? Então, quando vai se representar uma vegetação, né, tem-se como característica primordial a representatividade da cor verde, certo? Para representar a cobertura vegetal no solo, ok? E, além disso, né, também tem-se uma característica no que diz respeito a qual tipo de cor a ser associada de acordo com uma vegetação. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo, né, utilizando uma carta que esteja numa escala de 1 para 50 mil, as matas e as florestas são representadas pelo verde claro. Tá? E o cerrado e a caatinga, por sua vez, no verde reticulado. E as culturas permanentes e temporárias, outro tipo de simbologia. Tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo também de um recorte, né, de uma representatividade do cerrado. As unidades políticas administrativas, essas por sua vez que se encaixam como elementos artificiais a serem representados, que é aquilo que foi criado por um homem, né, ela também tem as suas características no que diz respeito à sua representatividade. Tá? Então, as unidades políticas administrativas que caracteriza, né, seja as divisões, né, a nível federal, a nível estadual, municipal, certo? Então, essas divisões são denominadas de político-administrativa. Tá? E aí, essas legislações, nós temos a existência de legislações próprias que fazem a criação, né, dessas unidades e também as suas denominações. E, além disso, ela é representada nas cartas e nos mapas, essa divisão, né, por meio de linhas convencionais, que são chamados limites. Esses limites, por sua vez, né, ele engloba a questão dos municípios a serem representados, né, que consta no rodapé das cartas topográficas,
e a referida divisão tem representação esquemática, tá? Como a gente pode ver aqui, uma divisão administrativa entre os municípios, tá? De Caxias, Petrópolis, né? Rio de Janeiro e etc. Tá bom? Além disso também, pessoal, nós temos grandes regiões a serem representadas, sempre considerando, né, os limites que são as linhas divisórias entre essas grandes regiões, né, como, por exemplo, a região metropolitana, tá? Unidades da federação, né, como exemplo dos estados e os municípios, certo? Os distritos também, aí muito visto, principalmente quando fala-se no contexto, né, do censo demográfico, tá? A gente tem muito essa nomenclatura dos distritos, né, da questão do censo, tá? Área urbana, área rural também é um outro tipo de denominação que traz essa limitação, que traz essa diferenciação, tá? Os setores censitários, conforme já falado aqui. Nós temos uma representação geral aqui, considerando tanto, né, a questão de grandes regiões, a exemplo das regiões do país, tá? Região Nordeste, região Sul e etc. Tá? Bem como a questão também dos estados, no que diz respeito aos limites. E aí, levando em consideração também, certo, desses limites que a gente tem como representatividade as linhas, certo? Conforme a gente pode ver também, dentro da representatividade, ao utilizarmos esses limites também, nós temos a representação de feições de acordo com a escala, tá? Para representar algum tipo de objeto artificial, como o exemplo aqui dessa estrada que está aqui representada, né, por meio dessa linha mais grossa, destacada em vermelho, tá? E além disso, pessoal, né, o que compreende de fato o sistema viário que eu acabei de falar, tá? Então, assim, com relação a essas representatividades, englobando, certo? Englobando os elementos no que diz respeito à sua representatividade planimétrica, nós também temos a altimétrica, que a altimétrica basicamente é aquele que vai trazer o aspecto do relevo, né, a cor da representação da altimetria do terreno na carta, certo? E aí, a própria simbologia que representa o modelo terrestre é impressa nesta cor, né, que seria o sépsia, seria a cor padronizada no que diz respeito à representatividade do relevo, né, que está associado à altimetria, né, à altura, à acidentação. Tá? E com isso, certo, nós também temos a questão dos areais, né, representados por meio de um pontilhado irregular, também impresso em geral na cor sépsia, né? Basicamente ele está dizendo que quando a gente estiver representando uma região de duna, por exemplo, a gente utiliza essa cor sépsia, mas as areias daquela duna vai ser representada por um pontilhado. Tá bom? Aqui nós temos, né, as cotas no que diz respeito à profundidade de cores, à representação de cores batimétricas, né? No que diz respeito à questão da batimetria, né, que seria o estudo, né, da profundidade, tá? Nós temos aqui as cores também a serem representadas, certo? Aqui, ó, evidenciando de um tom mais claro, de azul, a um tom mais escuro, né, quanto mais profundo, e aqui também com relação à representatividade acima de 6.000 metros no que diz respeito à representatividade altimétrica, tá? Além disso, nas cartas topográficas, quando a gente vem tratar com relação à sua representatividade dos pontos, ou seja, das cotas que vai trazer os elementos altimétricos, nós temos essa representatividade, né? Lembrando que nós temos aqui, por exemplo, esse triângulo, que ele tem aqui 232, indicando que a altura máxima para aquela representação daquela cota é 232. Da mesma forma, o RN, que é a referência de nível, e assim sucessivamente. Tá? Aqui nós temos a representatividade, né, dos pontos e também a descrição dos mesmos, né, ponto trigonométrico, referência de nível, ponto astronômico, barométrico, enfim. Tá? E as curvas de nível, né, que tem como característica primordial a representação do relevo, certo? Permitindo que o usuário ele possa ter, né, ali a ideia e a noção de um valor aproximado da altitude em qualquer parte da carta. Tá bom? Aqui nós temos, ó, uma representatividade de um relevo, tá? E por sua vez a extração da curva de nível, certo? Sendo representada e mostrada na carta, tá? Então, as principais características da curva de nível, conforme a gente pode observar, né? As curvas de nível tendem a ser quase paralelas entre si,
né? Ou seja, tem uma representatividade de tal forma que sempre há uma vizinhança entre as mesmas, né? Todos os pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação, né? É o que se chama-se a questão da cota, né? Cada curva de nível fecha sempre sobre si mesma e as curvas de nível nunca se cruzam, podendo se tocar em saltos d'água ou despenhadeiros. Por isso que tem essa questão de elas serem paralelas. Em geral, as curvas de nível cruzam os cursos d'água em forma de V, como o vértice apontado para o nascente, conforme a gente pode observar aqui. Ok? E aqui outras formas topográficas de representatividade, né? Conforme pode ser observado, certo? E aí vocês procurem explorar esse material, que em uma aula a ser abordada posteriormente, a gente vai trabalhar isso em laboratório, tá? Rede de drenagem também, nós temos aqui rede de drenagem, que também é um elemento natural a ser representado também muito fortemente nas cartas topográficas, né? E aí nós temos cada característica dessa rede de drenagem, seja um rio, um talveg, um vale, uma bacia hidrográfica, enfim. Tá? E as equidistâncias, né? E equidistância, basicamente, é a distância entre uma curva de nível e outra, quando se tem esse termo, tá? Com relação à questão da aplicação. Então, vocês procurem explorar da página 66, certo? Até a página... Deixa eu só olhar aqui, questão do perfil topográfico, até a página 86, da 66 a 86, tá? Que a gente tem aqui, por exemplo, né, uma representação de um desenho, certo? Que esse desenho, por sua vez, tem a sua representação no papel milimetrado, considerando a curva de nível, tá? Com as suas cotas e também a sua representatividade das elevações, ok? Portanto, é isso, pessoal, com relação à aula de hoje, mas aí a gente vai trazer de forma específica, posteriormente, em laboratório, cada representatividade dessa, tá ok? Mas, no momento, encerramos por aqui.